Eu quero começar dizendo o que significa eis-me aqui. No original, a palavra hebraica inene, eneni, H-I-N-E-N-I, que significa eis-me aqui, ou aqui estou. É uma expressão de disponibilidade, de prontidão, é uma resposta ativa e comprometida com algo que foi solicitado ou que está por vir. Significa estar pronto a fazer o que o Senhor quer que você faça. Várias pessoas da Bíblia foram chamadas pelo Senhor e responderam com esta palavra: eis-me aqui. Abraão, lá em Gênesis 22:1, ele disse: eis-me aqui. Jacó, em Gênesis 46:2, ele falou: eis-me aqui. Moisés, em Êxodo 3:4, ele disse: eis-me aqui. Samuel, em 1 Samuel 3:4, ele diz ao Senhor: eis-me aqui. Isaías, como nós vimos nesse louvor, Isaías 6:8, ele diz: dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ananias, lá no Novo Testamento, em Atos 9:10, ele disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Jesus, profeticamente em Hebreus e no Salmos, no Hebreus 10:7, Salmos 47, diz assim: então disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis-me aqui. Pode sentar. Você acabou de dizer: eis-me aqui. Repite aí comigo: eis-me aqui. Ninguém é chamado por Deus para continuar da mesma forma que está, amém? Você acha que Deus te escolheu, te trouxe até aqui, te separou para você continuar do mesmo jeito que você estava? Não. Somos chamados a dar a nossa vida a Ele e por Ele. E hoje, como Deus é maravilhoso, o tema da minha ministração é: eis-me aqui. E você se entregou. Nós estamos ainda na série Bora, que o bispo começou. E você disse agora, né? Bora, Deus, eis-me aqui. Você pode dizer? Bora, Deus, eis-me aqui. Mais forte. Bora, Deus, eis-me aqui. Você se entregou de verdade. Eu creio que não foi da boca para fora. Não foram simplesmente palavras que saíram de dentro de você. Você foi para o encontro, veio para o culto, ajoelhou no teu quarto, chorou em silêncio e disse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eis-me aqui. Quantas vezes a gente não fala isso para o Senhor? Senhor, eis-me aqui. Você se entregou e Deus te pegou nas mãos. Quando alguém se entrega de verdade, Deus não ignora. Deus não rejeita. Nós achamos lindo dizer eis-me aqui. Nos emocionamos com canções que dizem: quero ser usado por ti. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Admiramos quem serve, né? Com zelo. Dizemos que queremos ser como aquele pregador cheio da unção, aquela pregadora cheia da unção. Aquelas senhoras do coque que vem, que profetiza, que fala, que é usado, né? Queremos, não queremos? Autoridade. Queremos ser profeta, queremos ser boca de Deus nessa terra. Queremos que de nós exale Jesus. Quem não quer isso? Que quando a gente saia na rua, as pessoas falam: esse é crente. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, firmes na fé, inabaláveis, coluna da igreja, vaso de honra nas mãos de Deus. Você quer? Amém, eu também quero. Mas quando Deus começa a pedir a entrega total, a conversa muda um pouco, não é mesmo?
eis-me aqui. Quantas vezes a gente fala só, Senhor, até certo ponto. Calma aí. Eis-me aqui, bora. Mas espera um pouquinho. Calma aí. Queremos microfone, mas não queremos o deserto. Queremos autoridade, mas não queremos a prova. Queremos ser instrumentos, mas não queremos abrir mão do controle. É ou não é? Em Mateus 16, 24 está dizendo assim: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, queremos ser vaso. E é bonito até o momento em que Deus decide quebrar para refazer e fazer do jeito dele. Porque quando a gente fala para o Senhor, eis-me aqui, Ele te toma. Ele te toma nas mãos dele. E Ele vai querer te usar, porque você disse, eu estou disponível, amém? Mas Deus usa de qualquer jeito. Deus quer a gente de qualquer modo. Deus quer a gente do jeitinho que a gente estava lá no mundo. Não. Nós queremos ser usados, mas quando Deus começa a confrontar os nossos hábitos, o nosso temperamento, as nossas amizades tóxicas, os nossos relacionamentos escondidos, as nossas vaidades, as nossas teimosias, a gente fala, epa, peraí. A gente dá uma hesitada. Aí a gente endurece e pensa bem, eu disse, eis-me aqui. A gente recua. E daí é difícil entregar tudo, na verdade. Como é difícil entregar tudo. Mas não existe meio vaso de barro. O Senhor nos quer na mão do oleiro. Quantas vezes eu falei para o Senhor, eu quero ser igual aquela senhorinha do coque. Profeta, que vai lá e é usada, né? Ungida, cheia da autoridade. Profeta. Ou aqueles que dizem, eu quero ser igual a Billy Graham, meu Deus, aquele homem que ganhou multidões. Então precisa aceitar o processo que essa senhorinha passou, que Billy Graham passou. As renúncias silenciosas, as madrugadas chorando e orando na presença de Deus. As dores que ninguém viu. As feridas que Deus curou no secreto. As vontades que Ele matou por amor a Cristo. Eis-me aqui. Eles disseram isso e eles viveram isso. E nós? Será que nós também? Dizemos a Deus, Senhor, eis-me aqui. E daí na segunda-feira a gente simplesmente vira as costas para tudo que Deus pede. Para tudo que Deus quer fazer. Um vaso só se torna de honra quando se entrega tudo por completo. Você não vai viver o que Deus preparou enquanto continuar segurando pedaços da sua vida que Ele está te pedindo. A entrega parcial não forma vaso de honra. A entrega seletiva não leva à maturidade. Você disse, eis-me aqui, mas ainda está segurando aquilo que Deus quer que você solte. Deus quer que você solte algumas coisas que você está no controle, que você tem medo de soltar e colocar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. Não dá para dizer, eu quero ser instrumento de Deus, se você não está disposto para passar pela fornalha. O ouro não brilha sem fogo. E o vaso não serve sem ser moldado. E hoje, como você disse aqui, eis-me aqui. Bora Deus, bora Jesus, eis-me aqui. Hoje Deus te pega você nas mãos dEle, no colo dEle. E Ele não só pega você de qualquer jeito, Ele quer te consolar. Ele te pega para moldar, te pega para tratar, para curar, para refinar. Amém? Eu quero ler agora com vocês Jeremias 18, 1. Hoje é um eis-me aqui diferente. A gente diz, eis-me aqui, pode me usar. Eu quero te servir. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser boca tua.
Hoje o Senhor quer um eis-me aqui diferente. Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, ou põe-te de pé, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele se estragou na mão do oleiro, e tornou ele a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ele manda Jeremias descer, e chegando lá, vê alguém torneando, o oleiro torneando o barro nas mãos, fazendo um vaso. Na hora que esse vaso está sendo feito, está sendo moldado, o vaso se quebra na mão do oleiro. Nós não estamos falando de um vaso que quebrou em algum lugar que não tinha Deus, sem direção de Deus, alguém que estava fora de Deus, alguém do mundo. Quebrou na mão de Deus, na mão do oleiro. Hoje nós somos vasos na mão do oleiro. Amém? Estamos na mão do oleiro. E se nós não estamos prontos do jeito que o oleiro deseja que a gente esteja, esse vaso vai se quebrar nele, na mão dele. Porque ele quer um vaso do jeito que ele deseja que esse vaso seja. Eu estou falando aqui de mim e de você, que entregamos a nossa vida nas mãos do oleiro, que disse: eis-me aqui, bora Deus. Mas Deus permite que você se quebre nas mãos dele. E não é castigo. Muitas vezes a gente acha que é castigo. Falei bastante sobre isso na quinta-feira, né? Para ter autoridade a gente passa pela prova. E muitas vezes a gente acha que a prova, né? A gente fica perguntando, por que disso? Por que eu tenho que passar por isso? Mas é que Deus quer dar autoridade. E esse quebrar-se na mão do oleiro, às vezes a gente pode pensar, é castigo. Será que eu fiz alguma coisa? Outros dizem, está em pecado, por isso que está passando por isso. Não é castigo, é cuidado de Deus. Se Deus não te amasse como Ele te ama, Ele não cuidaria tanto de você como Ele cuida. Em Romanos 11:36 diz: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos dele, estamos aqui para Ele e voltaremos para Ele. Tudo que a gente faz é para a glória, para honrar o nome dEle. Então não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para servir de qualquer jeito, não dá para ir de qualquer jeito, não dá para ser usado de qualquer jeito. Vocês entendem isso? Não dá para a gente falar, eis-me aqui, se a gente não estiver verdadeiramente pronto. A gente pode até falar, porque é o desejo do nosso coração. Quem não deseja servir ao Senhor e se entregar a ser um instrumento nas mãos dEle, que coisa linda! Que coisa linda ver alguém ministrando nesse altar uma palavra abençoada. Que coisa linda ver alguém cuidando de pessoas, de casais. É coisa linda. Eu também quero. Mas você acha que Deus vai te usar de qualquer jeito? Hoje eu quero chamar vocês a dizer para o Senhor: eis-me aqui, pode me quebrar. Quem tem coragem de dizer isso agora? Jesus, eis-me aqui, bora, pode me quebrar. Quebra. Quebra e faz do teu jeito, quebra, amassa. Amassa mesmo, Jesus, amassa minha carne, amassa minha vontade, amassa meu desejo, amassa a minha vaidade. Amassa as coisas que o mundo tem me levado até Ele, que eu não consigo largar. Amassa. Tira fora, joga fora. Porque eu quero ser usado, eu quero ser um vaso de honra. Vaso de honra e não de desonra. Quantos vasos de desonra a gente encontra por aí? Quantos que a gente ouve dizer, eis que diz o Senhor. E daí quando a gente vê,
foi da boca, foi da carne, não foi nada de Deus. Quantos profetas a gente vê por aí, quantos homens que estão dirigindo a igreja. É esse tipo de vaso que você quer ser? Não é esse tipo de vaso que Deus quer com você. Deus quer fazer de mim e de você vasos de honra. Ele quer te usar, mas Ele quer te usar da maneira certa, da maneira profética, assim como Ele fez com a vida de Samuel, assim como Ele fez com a vida de Abraão, assim como Ele usou Moisés. Ele quer te usar de uma maneira maravilhosa para que realmente você seja vaso de honra, transbordante do Espírito Santo de Deus. Então, quantos têm coragem de dizer hoje: eis-me aqui, Jesus, quebra, quebra, quebra e faz de novo, reconstrói, amassa, coloca a mão por dentro. A gente sabe, né? Quantas vezes, acho que todos aqui já viram alguma vez. Se não viram, procura no YouTube como é que se faz um vaso. Coloca naquela roda, enquanto aquela roda está girando, ele coloca um punhado de barro ali. Assim como nós somos feitos do quê? Do pó da terra. Somos barro. Esse barro é colocado naquela roda, e aquela roda vai girando, e as mãos do olheiro vai dando forma para aquele vaso. As mãos do olheiro vai formando o vaso do jeito que ele quer. Nenhum vaso é igual ao outro, nenhum vaso tem o tamanho do outro. Cada vaso é diferente um do outro, porque nós somos únicos, nós somos diferentes. O Senhor quer me usar de um jeito, Ele quer te usar de outro. É só Ele quem faz o vaso perfeito. Mas Ele tem que quebrar aquilo que não está legal. Tem tanta rachadura. Uma vez eu ministrei sobre vasos, e daí cada vaso com um tipo de rachadura. E as rachaduras, você pode vir para o culto. Você é cheio da unção aqui. Recebe a palavra do Senhor, recebe a presença do Espírito Santo, recebe poder, recebe autoridade na palavra de Deus. O vaso fica cheio, mas até sair por aquela porta, o vaso rachado já vai largando a unção na metade. Já vai escorrendo até chegar na tua casa, você já está menos da metade. Quando passa a semana, você chega para cá, já está seco de novo. Porque o vaso está rachado, porque tem algum furo no vaso, porque esse vaso precisa de conserto. Mas só Deus consegue quebrar aqui, ó, e fazer de novo. Porque o homem se quebra, ele deixa quebrado. É ou não é? As pessoas que passam pela nossa vida que quebram, deixam quebrado. Ninguém tem o poder de consertar esse vaso aqui. Só Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é quem nos formou, e só quem nos formou consegue nos moldar de novo. Só quem nos formou consegue nos quebrar e fazer de novo. Então, eis-me aqui hoje é diferente um pouquinho daquilo que você acabou de dizer. É um eis-me aqui que talvez vai doer. É um eis-me aqui que talvez eu tenha dificuldade para dizer. Mas se você não disser, não aceitar esse eis-me aqui, Senhor, me quebra e faz de novo, você não vai viver o eis-me aqui, envia-me a mim. E se você for, não é de Deus. Porque tem tanta gente indo e fazendo. Tem tanta gente ocupando lugares que não são deles. E a gente vê o quê? Oco, vazio, palavras que são faladas, mas não chegam em lugar nenhum. Não trazem cura, não trazem restauração, não trazem nada. Você está aqui hoje porque Deus não desistiu de você. Deus, Ele te deseja, Ele te quer. Você pensa que chegou até aqui porque quis. Na verdade, Ele te atraiu e Ele te trouxe porque ainda Ele tem plano para fazer na tua vida. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15:16. Você está de pé porque o céu ainda está investindo em você. Talvez se você afastou, se enrolou com coisas que sabia que não agradavam a Deus. Mas você voltou. Olha você aqui.
Será que você veio pela tua vontade? Você está aqui ainda com fome, ainda querendo ser usado. Isso se chama graça. E a graça não é permissão para viver de qualquer jeito. A graça de Deus que nos alcança não nos dá permissão para vivermos de qualquer jeito. É uma convocação para sermos transformados. Hoje você disse aqui, eis-me aqui. E o Senhor te diz agora, eu sou o teu oleiro. Você é o vaso que está nas minhas mãos. Você está nas minhas mãos hoje. Em Jeremias 18:6 diz assim, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Você entregou. E não foi nem combinado. Porque eu perguntei para a Priscila, quais são os louvores de hoje? Não tinha esse. Mas atenção, antes de usar, Deus forma. Antes de levantar, Ele corrige. Antes de te mostrar o sobrenatural, Ele vai trabalhar em você. Deus está limpando o que está sujando. O que está te sujando, Deus está limpando. Em 2 Timóteo 2:21 diz assim, se alguém se purificar destas coisas, presta atenção. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Em 2 Timóteo 2:20, continuando antes disso um pouquinho, está escrito, na casa grande há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. Que tipo de vaso você quer ser? É como disse aqui no 21. Se você se purificar, santificar-se, será vaso de honra. Aquela amizade que te afasta de Deus, Deus está te expondo. Eu acredito muito que aqueles que passaram pelo encontro com Deus já estão vivendo isso. Deus começou a trabalhar lá, mas o trabalho não acaba, né? A gente diz lá no encontro, o encontro verdadeiro começa na segunda-feira. Verdade ou não é? Quantos tem aqui que já foram para o encontro com Deus? O trabalho, o encontro de verdade, ele começa na segunda-feira, porque lá é um despertar. Mas ele vai trabalhar na nossa vida todos os dias. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ali, ele já vai começar a mexer, ele já vai começar a limpar. Então ele já está te mostrando as amizades que te afastam de Deus, Deus já está te mostrando. Aquela mentira que você normalizou, que você já está acostumado a contar, que já faz parte da tua vida, ele já está te incomodando. Aquela distração que te tira do propósito, ele está tirando. E isso não é rejeição, é refinamento. Deus com certeza está dando umas cutucadas em você, tá ou não tá? O Espírito Santo cutuca, ele mostra. Mesmo que você volte lá para onde você já tinha largado, onde ainda você tem vontade, aonde te leva a lugares que não é mais para você estar. O Espírito Santo, ele incomoda, ele te mostra. Ei, não é mais lugar aqui para você. Esse site não é mais para você entrar. Essas amizades estão te levando a lugares onde você não é mais para pisar. Porque hoje os seus pés são santos, estão limpos, e você vai se sujar lá de novo. Você não está preparado ainda para ir para lá buscar ninguém. Deus, ele fala. Ele quer nos refinar, ele quer nos limpar, ele quer nos aprimorar. Ele está com as mãos de amor dele sobre você, com cuidado, com paciência, com amor. Ele tem muito amor e ele está cuidando de você.
Ele está te dando formas que são só tuas. E muitas vezes a gente olha e diz assim, mas por que eu sou tão diferente dele? Por que eu sou tão diferente dela? Por que eu não toco assim? Por que eu não toco assado? Por que eu não prego igual esse, igual aquele? Queria ser uma Camila Barros para vir aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas quando eu sinto Deus e Ele fala assim, estou dando formas que é só tua. Ele tem coisas que é só para você. Ele não quer que você seja igual a ninguém. Ele não quer te usar como Ele usou Billy Graham. Ele quer te usar como Ele quer usar você. E quem sabe muito mais do que Ele usou ele. Deus tem algo que é só para você em 1 Coríntios 2,9, que é um versículo que eu amo. Aquilo que seus olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram, aquilo que nem imaginou o teu coração, que nem chegou no teu entendimento, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É para você. Aquilo que você nunca viu ninguém fazendo, aquilo que você nunca ouviu de ninguém. Aquilo que nem chegou no teu coração que fosse possível de você viver, é o que o Senhor tem preparado para a tua vida. Não queira ser igual a ninguém, porque você é único. Deus tem algo especial com você. Por isso que Ele te forma de uma maneira única, de uma maneira especial. A mão dele está dentro de você agora, ó, dentro daquele vaso te moldando. E Ele vai mexendo por dentro. E Ele vai curando feridas, Ele vai tirando traumas. Por que tem muito vaso que era cheio, que era transbordante, que era usado, e hoje não é mais? Porque se encheram de traumas, de dores, frustrações de homens, pessoas, ministérios, família, amigos. O inimigo quer nos paralisar com a boca daqueles que convivem junto com a gente. E a gente cai. E a gente deixa o inimigo roubar aquilo que Deus nos deu. E a gente deixa que Satanás leve o presente que Deus nos deu, que Deus colocou nas nossas mãos. Para de ser roubado. O que o Senhor te deu é teu. Ninguém pode levar, ninguém pode roubar e ninguém pode tirar. Aquilo que Ele te deu é só teu. Toma posse do que o Senhor te deu. Aceite o que o Senhor quer fazer na tua vida, porque é extraordinário. Não recue mais, não tenha medo. Diga: eis-me aqui, Senhor, pode quebrar sim. Porque o quebrar de Deus é com amor. O quebrar do mundo é falência. O quebrar do mundo é decepção, é choro, é depressão, é tristeza. O quebrar de Deus é estar no colo do Senhor, é estar nas mãos do oleiro, sendo tratado, sendo moldado, sendo ministrado pelo próprio Senhor. É pelo próprio Deus, não é por qualquer pessoa. É pelo próprio Deus. Olha, a gente não é qualquer pessoa, não. Você pode sentir esse amor? Você pode sentir essa atmosfera? Você pode sentir esse clima? Essa presença? Que presença é essa? Ah, Deus maravilhoso. Deus está tocando em cada um aqui agora. Deus não quer você qualquer vaso. Deus não quer que você continue esse vaso rachado e feio. Pode estar bonito por fora, mas por dentro está vazio. Deus, Ele não quer um vaso vazio. Ele quer um vaso útil, limpo e consagrado. Não é qualquer um que Ele chama para ser usado. Não é qualquer um que é um vaso cheio, que é usado para falar profecias, que é usado para
colocar as mãos e curar. Não é qualquer um. Tem que estar santificado. Não dá para a gente fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Deus, Ele não é qualquer um. Trabalhar para Deus não é como você trabalhasse na prefeitura, em qualquer repartição, em qualquer trabalho. Deus não é qualquer empregador. Você não está falando de qualquer pessoa. Vocês entendem? Não estamos aqui falando de qualquer um. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Estamos falando de um Deus que morreu naquela cruz por nós e se entregou por nós. Como Ele não poderia nos amar, como Ele não poderia nos tratar com todo carinho e todo amor para nos moldar e fazer de novo. Hoje Ele está te dizendo, se entrega por completo. Tem pessoas que só entregam metade de si. Tem pessoas que têm medo de entregar tudo. Eu não quero só a tua adoração, diz o Senhor. Eu não quero só as tuas lágrimas. Eu não quero só o teu domingo. O Senhor quer a tua adoração, quer o teu comportamento, quer as tuas atitudes, quer a tua reverência, quer a tua santidade, quer a tua renúncia. O Senhor quer as tuas escolhas. O Senhor quer você por inteiro. Ele quer tudo, tudo de você. Ele não quer você pela metade. Entrega o que você assiste. Entrega com quem você anda. Entrega o jeito de falar. Entrega as tuas intenções, os teus desejos, as tuas vontades. A tua preguiça de ler a Bíblia. A tua falta de vontade de orar. Entrega os teus pecados. Em Romanos 12:1 diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus nos quer que a gente apresente como sacrifício vivo, por inteiro. Deus está mostrando o que Ele não gosta, não é para te rejeitar. Novamente eu te digo, é para te purificar. Eu sei que Deus tem pegado alguns esses dias. Eu sei que Deus tem cutucado algumas pessoas esses dias. E como é difícil a gente renunciar. Como é difícil a gente abrir mão. Como é difícil a gente mudar a nossa vestimenta. Tirar os palavrões da boca. Como é difícil tirar a agressividade no falar dentro de casa, porque na rua a gente é maravilhosinho, bonzinho, fala com todo mundo com carinho, mas lá em casa... Como é difícil a gente deixar de fazer coisas erradas, sendo que a gente precisa daquilo. Deus disciplina quem Ele ama. Pedro foi repreendido por Jesus. Ele disse assim: para trás de mim, Satanás. Ele disse isso para Pedro. Quem dirá para mim e para você? Ele foi duro com Pedro, mas foi necessário. Depois disso, Pedro se tornou uma das colunas da igreja. Tem gente que anda com Deus há anos, mas nunca deixou ser moldado de verdade por Deus. Não basta estar perto do altar. Não basta conhecer versículos bíblicos. Não basta servir na igreja ou ser líder. Não basta abraçar. Se você não se entrega, se você continua o mesmo, não adianta nada disso. Deus, Ele te quer por inteiro para te transformar de verdade, tudo. Porque talvez você faça uma dessas coisas, mas não faça outras. Deus, Ele não te quer pela metade. Um vaso pela metade é um vaso que nunca é cheio. O óleo escorre. E Ele quer te encher de óleo novo, de azeite novo nessa noite. Ele quer te dar uma unção nova. Ele quer renovar o teu ministério.
ministério, renovar o teu chamado, renovar a tua vida. Mas sem entrega isso não vai acontecer. Em Gálatas 2:20 diz assim: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. De que jeito você tem permitido que Ele viva em você? Ainda tem muitos que frequentam os cultos, até têm um chamado, mas ainda fazem as coisas do seu jeito. Ainda tem o coração endurecido, ainda dizem: eis-me aqui com a boca, mas não com a vida. Gente que é crente de Deus, mas não se deixa ser moldado, continua com aquela assim: mas eu sou desse jeito, mas eu vou continuar desse jeito, mas eu sou criado desse jeito, não adianta que eu não consigo mudar. Ei, você está nas mãos do oleiro, você não está em qualquer mão, você está nas mãos daquele que tudo pode, Ele pode sim te moldar do jeito que Ele quiser. Não tem aquele crente que diz que não pode mudar, que ele é desse jeito, vai continuar desse jeito? Isso é uma mentira do diabo. Você está nas mãos do oleiro. Ele pode te moldar, Ele pode te limpar, Ele pode tirar qualquer vício, Ele pode tirar você de qualquer engano. Ele é o oleiro que transforma, que cura, que restaura e que hoje está aqui para fazer a diferença na sua vida. Ele não quer mais que você continue do jeito que você está. Aleluia! Glória a Deus! Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui. Oh, Deus maravilhoso! Aleluia! Deus quer moldar o seu caráter, Deus quer moldar o seu relacionamento, o seu casamento. Deus quer moldar o seu ego, a sua maneira de reagir, a forma como trata o seu próximo. Muitos preferem estar no controle sempre. Isaías 45:9 diz assim: ai daqueles que contendem com o seu Criador. Acaso dirá o barro-oleiro: que fazes? Ai daqueles que contendem com o seu Criador. Por acaso a gente pode chegar para Deus e dizer assim: o que o Senhor está fazendo com a minha vida? Acha que dá? Por isso muitos estão na igreja, servindo, estagnados, cansados, pararam de crescer espiritualmente, não vivem mais novidade de vida, não vivem mais o sobrenatural, não são mais usados por Deus, falam, mas não dizem nada, estão secos, cansados, sem visão. Sabe por quê? Porque não se permitem ser moldados, estão duros. São pessoas rígidas, que não se permitem mudar, transformar. Não permitem que Deus entre e transforme a sua vida. São pessoas que foram feridas. São pessoas que estão desconfiadas, não confiam em ninguém. São pessoas que até já se entregou um dia, mas foram frustradas. E agora vive dizendo: nunca mais vou me entregar desse jeito. Nunca mais vou confiar a minha vida a ninguém. Nunca mais eu vou confiar naquela pessoa que eu achei que era minha amiga, o meu amigo, naquele meu líder, que eu contei alguma coisa e saiu falando, naquele lugar onde eu confiava e estava tudo errado. Deixa eu ficar no meu canto, ficar aqui invisível. Mas Deus está dizendo hoje aqui: fui eu quem te chamei. Eu sou o teu oleiro. Não temas. Você se entregou para pessoas, mas agora é para mim que você precisa se entregar. Muitas vezes a gente se entrega para pessoas. A
A gente entrega a nossa alma, a gente entrega a nossa vida, a gente entrega tudo que a gente tem nas mãos de pessoas. Mas a gente precisa entregar para Deus. Quando a gente se entrega para pessoas, a gente é decepcionado. Mas a palavra diz que Deus nunca nos decepciona. Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te trair. Deus nunca vai te abandonar. Em Deus a gente não se decepciona, mas com pessoas a gente se decepciona. Ou você nunca decepcionou ninguém? Eu tenho certeza que eu já decepcionei muitas pessoas. Se a gente olhar para as pessoas, a gente fica decepcionado. Mas se a gente olhar para Deus, nunca ficamos decepcionados. Está na hora de você tomar a tua vida e entregar para Deus. Confiamos demais em pessoas onde não deveríamos confiar. Não estou dizendo que nós não podemos confiar em pessoas, que não podemos nos abrir com pessoas. Mas essa pessoa é um vaso na mão do oleiro? Essa pessoa é um vaso cheio? É um vaso transbordante? Você vê Deus na vida dessa pessoa? Se não vê, não confia. Porque se a pessoa não se abre nem para Deus, se ela não se entrega nem para Deus. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus que deixaram que o Senhor transformasse. Que são vasos na mão do oleiro, que são cheios do Espírito Santo, estão cheios do azeite, cheios da graça, cheios da unção. Tem pessoas assim que você pode confiar, que você pode procurar, que você pode pedir oração, que você pode falar do que está acontecendo para que a pessoa te ajude. Mas muitas vezes nós confiamos em pessoas erradas, amigos do mundo, pessoas que não são tementes a Deus, ou pessoas de dentro da igreja mesmo, que não foram moldadas. Se a pessoa não foi tratada, ela tem dor, tem pecado. E se essa pessoa tem dor, tem pecado, o que ela vai poder fazer contigo? Essa pessoa também precisa de ajuda. Ela precisa também ser tratada como você e como eu. Está na hora de você entregar a sua vida para Deus. Vou repetir o que diz em 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Quem deseja ser vaso de honra aqui? E Deus está te dizendo nessa noite: eu quero curar a ferida que você esconde. Eu quero te mostrar que vale a pena confiar de novo. Eu quero fazer em você algo que ninguém conseguiu fazer antes. Mas você precisa se render. O que te estagnou não foi o que você passou, foi o que você não entregou. E Deus não força ninguém a nada. Deus não vai hoje te forçar a nada. Se você não quer entregar, se você não quer dizer, eis-me aqui, pode quebrar, Deus não vai te forçar. Você vai continuar exatamente do jeito que você está. Entende? Aí depois fala, por que eu vou para o culto e nada muda na minha vida? Porque você não entregou nada. Ele não vai te forçar, mas Ele vai te convidar. E hoje Ele está te fazendo um convite. Aqui e agora. Você disse, eis-me aqui. E Ele está te chamando hoje para um nível mais profundo de rendição. Ele quer que você se entregue por inteiro. Ele quer que você diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos.